Você já ouviu falar de forecast de venda? Fica comigo nesse vídeo que eu vou ensinar um pouco para você detalhes tão importantes dessa ferramenta e metodologia. Bom pessoal, e antes mesmo de entrar no conteúdo de forecast, falar um pouco disso tudo, quero pedir para que você se inscreva no nosso canal para que conteúdos iguais a esse que eu vou falar aqui hoje possa chegar até você e cada vez mais outros tipos de conteúdo possamos trazer aqui para agregar na sua gestão, na sua operação, que tenho certeza que tem sido muito válido. Todo mundo fala de forecast de venda. Você que atua com gestão de resultados não pode deixar de aplicar essa metodologia na sua operação. Bom, para começarmos o vídeo de hoje, precisamos inicialmente entender o que é forecast. A tradução mais literal da palavra é previsão, previsibilidade. Não tem como nos dias atuais você gerir uma operação, cuidar de uma operação, sem que você tenha a previsão dos fatos, dos números da operação em si. Tem muita gente fazendo gestão nos dias atuais com base no achismo, com base no que talvez as pessoas ainda entendam ser... Eu sei como é isso, eu tenho experiência de mercado a esse respeito. E não é bem assim que as coisas acontecem. Foi-se o tempo em que a operação tinha o gênio, que tinha o guru, que tinha aquela pessoa em que você procurava para poder buscar um conselho, uma orientação de como é que eu faço tal coisa. Não existe mais isso há muito tempo. O que nós precisamos é entender de onde a operação está vindo, onde ela está e para onde ela está caminhando. Para isso, forecast de vendas. Primeira dica de forecast. Não tem como falar de previsão sem você olhar uma amostragem. Não tem como um médico falar como você está se ele não pedir uma série de exames. Não tem como você analisar uma operação sem entender os números pelos quais ela está funcionando. Então, a primeira coisa de um forecast é você entender a operação de onde ela está vindo, ou seja, a sua amostragem. A amostragem de atendimento, de prospecções, de leads, a amostragem de análise de documentações, a amostragem de quantas propostas foram encaminhadas, enfim, quantas necessidades você gerou ao longo dos números na sua operação. Entender cada detalhe da jornada, entender a movimentação pela qual o processo foi criado. Isso é importante porque qualquer decisão, análise ou mesmo um planejamento precisa ser embasado numa amostragem de números. Você não pode gerenciar aquilo que você não mede. Bom, então a primeira coisa é entender. E esse entendimento sobre a amostragem vai depender muito de como é que está estruturados os seus dados. Tem muita gente que quer analisar, fazer um forecast de vendas, com uma operação grande, mas não tem um CRM estruturado. E esses números precisam ser confiáveis. Você não pode ter uma amostragem de dados, uma amostragem de informações que não são confiáveis. Ou seja, você não pode ir para uma mesa e alguém contextualizar dizendo: nossa, mas esse número tá certo? Nossa, teve tudo isso de prospecção? Nossa, teve tanto isso de visitas? Se o número for contestado e não for comprovado, então a sua amostragem não é confiável. Não sendo confiável, como é que você toma uma decisão? Como é que você cria um planejamento? Não é possível. Então, primeira coisa é ter uma amostragem, mas tão importante quanto ter a amostragem é entender a estruturação pela qual a mesma está forjada, criada, estruturada, para que daí então você tenha elementos para poder analisar toda essa amostragem levantada, ok? Tendo a amostragem levantada, agora eu quero te falar a segunda dica, falar um pouco com você sobre pós-levantamento de dados. Pós-levantamento de amostragem. É natural que, imagine você que você vá no médico e o médico pede para você fazer uma série de exames. Quem é que nunca teve a curiosidade de abrir o exame e ver os resultados? Mas, pergunto eu, por que é que você vai
no médico novamente com aqueles exames. Você vai no médico com os exames porque ele é o especialista, ele é quem sabe fazer a leitura da amostragem de dados e informações contidas naquele exame que você fez. Embora nós façamos uma leitura de leigo. A gente abre o exame e começa a olhar as referências, né? Por exemplo, se você faz um exame em jejum para medir a sua glicose, o que você vai olhar? O indicador lá está dizendo que até 100 está tudo certo. De 100 a 125 vai dizer que você é um pré-diabético. Aí o que você faz? Ah, eu estou em 110. Você vai fazer uma leitura, mas não é somente isso. É necessário ter um contexto geral sobre todo o exame realizado. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente fazendo análise superficial de relatórios, pegando informação ou mesmo pessoas que pegam aquela informação, tá, e daí? O que eu faço? Qual é o desdobramento de tudo isso? Aí tem uma série de metodologias, uma série de colocações que vão dizer que é analisar funil de vendas, que é analisar as pessoas, que é analisar os indicadores que aqueles números, né, foram trazidos à mesa. Importante, muito importante. Quando a gente fala de amostragem, existe eu diria que um refinamento dos dados. O que é o refinamento dos dados? Primeiro, você pega uma série de dados que, uma vez compilados, transforma-se em informações. Ou seja, sabe quando você pega aquela planilha que tem 30 linhas, né, e 10 colunas? Isso é um monte de dados empilhados. Mas quando você cria uma soma, uma média, ou quando você cria alguma dinâmica de fórmula naquela planilha, ela começa a trazer uma leitura de informações daqueles dados. Isso é informação. Mas aquela informação precisa ser contextualizada com algum indicador, ou seja, você traz o dado, compila, transforma em informação e depois você gera um indicador. Do tipo, vendi 10 unidades. Quantas unidades eu queria vender? Queria vender 20. Logo, você vai trazer um indicador de referência dizendo que você performou 50% do que você queria atingir como resultado. Então, de uma maneira muito sucinta, muito simples, analisar informações e dados se dá por isso também. Dados compilados, transformados em informações, e informações gerando indicadores. Ok? Aí é que vem, nesse segundo contexto, você pegar essas informações e saber o que fazer com elas. Tem muita gente pegando informação e ainda tratando elas de forma muito empírica, muito pessoal. Ou seja, eu acho que foi bom. Foi bom baseado em quê? A outra coisa, então, que eu trago para vocês da importância é você pegar aquele indicador e começar a comparar. Foi bom? Foi bom, mas baseado em quê? Se você tem uma informação, mas não tem um planejamento, ou seja, se eu vendi 10 unidades, mas não sabia quantas unidades eu queria vender no mês, 10 unidades não vai ser informação de nada. Se eu queria atender 50 pessoas no meu plantão e atendi 100, ótimo, vai me dar a referência de que eu atingi uma quantidade dobrada daquilo que eu pretendia. Ou seja, a informação só faz sentido se ela for comparada com aquilo que você planejou. Eu não posso dizer que cheguei atrasado às 10 horas da manhã numa reunião se eu não combinei o horário que eu iria começar essa reunião. Agora, se eu falar que cheguei atrasado porque cheguei 10h30 quando o combinado era às 10 horas, aí faz todo sentido. Ou seja, nesse segundo passo, o que eu chamo a sua atenção é a importância de você saber o que fazer com os dados compilados, ou seja, com as informações. Beleza? Então, a hora que você tem os dados, tem a informação, agora eu vou trazer o terceiro passo, a terceira dica, a terceira orientação para você aqui nesse vídeo. A terceira orientação, pessoal, é bem simples. É entender onde que estão as rupturas, os ruídos, né, as divergências na operação. Isso é fundamental, porque nenhum médico vai te dar um remédio, apesar que hoje em dia, infelizmente, tem muito médico aí que acaba receitando
né? Coisas que não é de fato necessária, né? Mas a grande maioria vai receitar para você algo para combater especificamente aquela ruptura, né, que foi identificada no exame. A mesma coisa é você, gestor. Você vai identificar qual que é a divergência, qual que é a ineficiência na operação apontado pelo indicador, compilado dos dados, e vai falar, puxa, eu não estou convertendo nessa etapa, eu não estou conseguindo performar aqui, a minha amostragem está baixa. Ou seja, você vai então tomar as devidas e necessárias ações para corrigir a sua operação. Vou dar aqui alguns exemplos do que pode estar causando um ruído, uma ruptura na sua operação. Vou dar um exemplo bem prático. Digamos que você tem uma informação de que o seu plantão passa muita gente, mas que não há conversão, as pessoas não evoluem no processo. Isso pode ter uma série de desdobramentos. Pode ser a sua força de venda, ou seja, as pessoas que estão alocadas no seu plantão ou quem está devidamente fazendo atendimento in loco não está conseguindo dar as devidas informações. Mas também pode ser uma questão relacionada, por exemplo, ao preço. A pessoa vai lá porque ela gosta do produto, mas chega lá ela não evolui porque o preço não está bom. Às vezes o preço está bom, mas não tem condição de pagamento. Ou seja, pô, legal, gostei do produto, o preço está bom, mas o pagamento, a forma de pagamento não se encaixa à condição do cliente. Às vezes o preço está bom, o produto é bom, as condições são boas, porém está mal localizado. Ah, mas como é que eu tenho volume de clientes visitando um produto cuja localização às vezes acontece do seu produto, ele está em outro lugar. Ele está num plantão de atendimento que não é efetivamente no local. E isso acaba atraindo muitas pessoas. E às vezes você não se atenta a essas armadilhas que acabam acontecendo. Então é necessário compreender. Se você trabalha com a linha econômica, pode ser que você tenha preço, produto, a localização é muito boa, a condição é muito boa, está tudo legal. Mas pode ser que você tenha uma demanda de pessoas que estão indo com um grau de endividamento muito grande. Se você trabalha na econômica, eles não estão conseguindo fazer a devida aprovação de crédito. Entender onde que estão os devidos ruídos vai fazer com que você ataque corretamente qual é o problema da operação. Senão a gente vai atacar o quê? Imagine só, não está tendo amostragem, ou seja, você vai lá e identifica que ninguém está indo no seu plantão. Chama a equipe de marketing, chama a equipe de vendas e fala, o que é isso? O pessoal fala, ninguém vai lá, tem que fazer mais ações. Às vezes não é isso. Às vezes a amostragem baixa, ela está acontecendo porque o preço, você está anunciando o preço e o preço não está sendo aderente ao consumidor, ao cliente daquele produto. Então é necessário entender, compreender, analisar profundamente as informações para que as decisões que vão ser tomadas não sejam decisões paliativas ou mesmo decisões erradas quando você ataca algo quando deveria atacar outro tipo de alvo. Muitas vezes eu escuto pessoas dizer, precisamos melhorar a força de comunicação, a força de vendas, coloca mais corretor no plantão, coloca mais imobiliárias, aumenta a verba de marketing. Se a sua falta de amostragem não for essas origens, você vai jogar dinheiro fora. Então é necessário entender o porquê que estamos naquela situação para que você possa corrigir a rota adequadamente. Entender comportamentos de mercado, entender outras diversas questões. O forecast, a previsibilidade, pessoal, é algo que você precisa analisar muitos vetores. Eu estou falando aqui de alguns mesmos, mas a gente está falando de dezenas de vetores que precisam ser analisados. As correlações, as influências que uma situação interfere na outra. Ou seja, corrigir uma rota de um produto, de uma venda ou de qualquer situação relacionada a esse forecast de vendas, vai ser preciso e necessário que você faça uma análise geral e não superficial. Eu faço aqui a analogia, que a análise superficial é a mesma coisa de você ir num plantão de atendimento de um hospital e querer que aquele médico plantonista
te dê um tratamento específico daquela situação que você trouxe até ele. Se for algo simples, ele vai resolver, mas se for algo mais complexo, não vai ser possível. Por quê? Vai ser necessário fazer um diagnóstico muito mais profundo, entender muito mais a causa raiz, entender as consequências pelas quais, né, chegamos naquele dado momento, naquela dada situação. Então, forecast é isso. Previsão baseada em 3 aspectos básicos que eu trouxe aqui. A previsibilidade, a estruturação dos dados transformando-se em informações e o que fazer, qual é o plano de ação correto uma vez nutrido dessas informações. Se não tiver isso, pessoal, esquece. Você vai dar murro em ponta de faca, você vai enxugar gelo e a sua operação vai continuar da mesma forma. É a mesma coisa da gente tratar uma doença crônica com aspirina. Não vai dar certo. Então, algumas dessas dicas espero que possa ter aberto aí um pouco aí tua visão para que você possa melhorar a sua gestão, e isso se dá. Forecast, pessoal, a previsibilidade não está relacionada somente à área de vendas. Qualquer que for a sua área relacionada à gestão, você consegue fazer um forecast, que é justamente para você entender as movimentações e as ações necessárias para mudança de plano e mudança de rota. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouco. Eu trouxe aqui de uma forma muito simples, rápida, né? Porque forecast precisaríamos aqui de pelo menos aí 2 horas para poder falar mais aprofundadamente de forecast, mas espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal para que esse conteúdo possa chegar cada vez mais até você e outros mais que a gente costuma postar aqui no nosso canal. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.